Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Carta à igreja de Éfeso. Éfeso é uma palavra que significa preferida, tá bom? Você pode pesquisar aí, vocês vão ver que significa preferida. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Então, quem que é esse anjo? Né? Eu já falei também, mas vou repetir, claro, sempre vou repetir várias coisas, né, que é para ficar memorizado. Aqui, esse anjo, a palavra, o significado, a tradução para essa palavra anjo é mensageiro, tá bom? Há quem acredite que seja uma carta a um mensageiro de cada igreja, porque nós sabemos que existem nas regiões celestiais anjos, né, responsáveis por guerrear em favor de cada cidade, de cada região, né? Isso tá lá em Daniel, quando ele ora ao Senhor e tal, e o anjo chega depois de um tempo e fala para ele: Daniel, eu vim no primeiro dia que você orou, mas eu fui impedido porque eu tive que lutar com o príncipe da Pérsia, e aí lá a gente guerreou e tal, e aí agora eu consegui chegar. Então lá nas regiões celestiais existe esse tipo de coisa. Então há quem acredite que esse anjo seja um anjo nas regiões celestiais. Eu não acredito nisso, porque eu acho que Jesus não precisaria enviar uma carta para um anjo nas regiões celestiais. Como eu faço a leitura, né, do que está escrito aqui, João, ele escreveu essa carta aqui para a igreja de Éfeso, né? Escreveu lá e mandou a carta, enviou. Ele colocou o endereço do quê? Né? O endereço da igreja lá, na igreja de Éfeso. Então chegou lá a igreja, né? E muito provavelmente quem foi que pegou a carta falou: olha, gente, recebemos aqui uma carta, vamos abrir aqui, vamos ler essa carta. Quem é que fez isso? Né? O responsável da igreja, o pastor ou um presbítero, eu não sei como que era o nome na época, não sei como é o nome aí na sua igreja. Na minha igreja chama pastor mesmo. Então o pastor é quem ia ler a carta e falar: ó, gente, João mandou uma carta aqui de Jesus para nós, né? Vamos ler o que está escrito aqui. Então quando fala o anjo da igreja, esse anjo para mim aqui é o pastor da igreja, o responsável por trazer uma palavra de Deus para os irmãos da igreja, tá bom? Então, nós já vimos aqui que Jesus é aquele que tem as 7 estrelas na mão e que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, os responsáveis pelas igrejas, né, os pastores, estão nas mãos de Jesus, a gente já falou isso. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Então lembra que eu disse que Jesus sempre se apresenta de alguma forma diferente para cada carta, para cada igreja. Então aqui ele está falando: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os candelabros de ouro. Isso também a gente já comentou na aula anterior. Conheço as suas obras. Que legal, hein? Que Jesus conhece as nossas obras. O seu trabalho árduo. Legal, hein? A sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Então o pessoal de Éfeso, a igreja lá na cidade de Éfeso, eles estavam tops, entendeu? Eles estavam demais, eles estavam arrasando. Jesus vem e fala: eu tô conhecendo aqui, eu conheço as obras de vocês, o trabalho árduo de vocês, a perseverança. Eu tô vendo que vocês vê um pessoal falso, põe eles na prova, vê que eles são impostores, já tira, já não tolera homens maus, né? Tem preservado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. O pessoal estava firme com Deus. Aí no versículo 4, Jesus nos aponta: contra você, porém, eu tenho isso. 2 pontos. Isso aqui, gente, para mim se chama bondade e misericórdia de Jesus. Porque eu vou falar uma coisa para você, isso é muito comum. A gente achar que tá fazendo tudo certo.
né? Nós somos na igreja e a gente está perseverando, a gente está trabalhando arduamente, a gente não tolera os homens maus, a gente quer derrubar os impostores, a gente suporta os sofrimentos e tal. Aí vem Jesus, porque ele nos ama demais, e fala, então, mas eu tenho uma coisinha que eu preciso falar para você que não tá dando. Eu tenho que te falar um negócio aqui que você tá fazendo errado. Então, eu sempre oro pedindo para Jesus isso, Senhor, me mostra se eu estou fazendo alguma coisa. Me mostra se não, né? Porque eu sei que eu tô. Me mostra o que eu estou fazendo que te desagrada. Tenho, porém, contra ti, Agnes, o que, Senhor? O que o Senhor tem contra mim? Me fala. Eu quero saber, eu quero melhorar. Vou ficar querendo fazer coisa errada? Então aqui Jesus está falando, eu conheço as obras de vocês, eu sei que vocês estão perseverando, eu sei que vocês estão suportando sofrimento por causa de mim, eu tenho visto isso, que vocês não toleram homens maus, eu tô vendo tudo, mas eu tenho uma coisa que eu preciso falar para vocês, é isso aqui, ó. Você abandonou o seu primeiro amor. Gente, olha, quando a gente lê a Bíblia toda, quando você lê a Bíblia, você vai... Quando você pegar assim a história da Bíblia toda, todinha, você vai reparar uma coisa. Deus, ele quer que nós o amemos. É isso que ele mais gosta. Gente, é isso que ele mais ama. É o que ele mais pede. Ele quer ficar perto de nós e ele quer que nós o amemos de todo o coração. Isso é importante para Deus. Não adianta só trabalhar arduamente. Talvez você faz tudo, você trabalha, você faz de um tudo na igreja, você serve os outros, você ajuda no seu trabalho, na sua família, você faz de tudo. Mas o Senhor fala, olha, mas o seu primeiro amor eu tô vendo que você perdeu. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13, né? Que se você falar tudo, todas as línguas dos anjos, se você entregar o seu corpo para ser queimado, se você fizer de um tudo, se não tiver amor, não vai valer de nada. Nós temos que amar Jesus, amar, com o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É aquela paixão que a gente tem quando nós conhecemos, quando a gente conheceu Jesus, a gente fica apaixonado, a gente fica grato, a gente começa a fazer coisas maravilhosas, a gente quer entregar a nossa vida, a gente quer fazer de tudo, né? A gente fica desesperado pra fazer alguma coisa, a gente quer ficar perto dele. Aí depois a gente começa a se envolver tal na igreja, nos trabalhos e começa a trabalhar arduamente, a gente persevera tal, mas Jesus tá falando então, mas não é pra perder o primeiro amor. Não é pra perder o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Isso aqui, gente, é uma dica, assim, que eu levo pra vida. Olha, se você tem que decorar um conselho, decore esse. Lembre-se de onde caiu. Isso é importante. Isso faz diferença. Lembre-se de onde caiu. É difícil, porque a gente cai e dá uma vergonha, né? Você anda, você vai andando, você vai se rastejando. Jesus fala, volta lá onde você caiu. Lembra lá de onde você caiu. Aquela vergonha de falar, puxa, eu vou ter que voltar lá no começo, né? Onde eu caí. Sim, volta sem vergonha, né? Vamos voltar lá. Ele tá falando para a igreja aqui de Éfeso, lembra de onde você caiu. Arrependa-se. Ó, isso aqui que é a orientação de Jesus, a exortação, porque ele já aponta o problema e já mostra como que resolve o problema. Ó, o problema é que vocês perderam o primeiro amor. Lembra de onde caiu? Arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. E aqui já vem logo uma consequência. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Eu acho essa palavra aqui tão dura. A gente sabe que aqui, né, no capítulo anterior, o candelabro simbolizava as igrejas. No Antigo Testamento, a gente sabe que lá no tabernáculo também tinha um candelabro que simbolizava o Espírito Santo. Há várias pessoas que trazem o símbolo pra gente, né? Que significa isso e tal. Eu já falei que a gente vai do simples para o complexo aqui. Então, do mais simples, pra mim aqui é retirar o fogo, sabe, do Espírito Santo. Ele fala assim, ó, tá apagando, vocês estão perdendo o primeiro amor. Se vocês não se arrepender e voltar, eu vou tirar o candelabro daqui. Tudo que a gente não quer é que Deus tire candelabro. Significa candelabro, significando igreja, significando Espírito Santo, seja lá o que for, eu não quero que ele tire nada, eu não quero que ele retire de mim um Espírito Santo, né? Tem uma música que a gente canta, né?
Nem retires de mim teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação e renova em mim um espírito reto. Que a gente canta e a gente não quer que o Senhor venha tirar nada, quer que Ele deixe e coloque mais, na verdade. Versículo 6, mas há uma coisa a seu favor. Olha como Jesus foi bonzinho. Não aguento. Ele vem e fala assim, então, mas eu tenho mais uma coisinha legal para falar para vocês. Além de eu conhecer suas obras, eu tenho mais uma coisa para falar para vocês. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Ponto positivo para a igreja de Éfeso. Agora, a questão aqui, isso aqui, gente, é uma pergunta, tá? Que assim, não tem uma resposta certa, eu acho que ninguém tem. Algum teólogo muito estudioso deve ter. Mas quem era desses nicolaítas, gente? Não tem na Bíblia. Os nicolaítas descendentes não tem. O que a gente sabe é que a palavra nicolaítas, de nicolaico, significa que eles meio que, assim, acreditam que tem gente que é do clero e o leigo, sabe? Aquela coisa assim, tem gente que é para Deus e tem gente que não é. Tem gente que se achega a Deus, tem gente que nunca vai poder se chegar. E se for isso, é uma prática que o Senhor odeia, com certeza, porque o Jesus abriu o caminho para todos os que creem, né? Há sim cada um que tem o seu ministério, mas nós somos todos sacerdotes diante do Senhor. A gente tem ali, quem crê e for batizado vai ser salvo. A gente tem direito de ser filho de Deus, né? A todos quantos o receberam. A gente sabe disso. Então, acredita-se, né? Isso aqui é uma informação que a gente tem que buscar de fora, que esses pessoal nicolaíta aqui, e pior, o que eles faziam? Eles entravam nas igrejas, né, e vinha com as ideias deles, né, e o pessoal tinha que debater. Então a igreja de Éfeso, a gente já viu que eles não toleram homens maus, que eles ficam apontando e descobrindo quem que é impostor, descobre quem é eles e tira eles e não tolera, e o Senhor tá falando, então, mas tem um ponto positivo, além de descobrir os impostores, vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Jesus, para ele falar que odeia, gente, é porque ele odeia mesmo. E o pessoal de Éfeso odiava também, graças a Deus. E nós devemos odiar também, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, eu sempre trago também, eu sempre presto muita atenção na Bíblia, assim, qual que é a parte do Senhor e qual que é a minha parte. Numa aliança a gente tem duas partes, né? Então a parte do Senhor, ele já fez tudo, né? Mandou Jesus, já abriu o caminho, ele fala com a gente. Agora, qual que é a minha parte? Então ele tá falando aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala às igrejas. Eu tenho que ouvir. Se eu sou a igreja, eu tenho que ouvir. Ao vencedor, né? Lembra que eu falei do padrão? Darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa árvore da vida aqui a gente vê lá em Gênesis. Lá em Gênesis tinha várias árvores no Jardim do Éden. Aí tinha a árvore da vida, que tinha o nome, né? Devia ter outras, mas o que fala o nome é a árvore da vida. E a outra que era proibida para eles, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou, não é para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles foram comer justamente, né? Vocês conhecem a história. Comeram da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Começaram a saber o que era certo, o que era errado e tal. E aí o Senhor, depois que ele sentenciou, né? E deu a consequência, né? Aplicou ali um juízo para eles, tirou eles lá do Éden e falou que eles iam sofrer tal. Ele fala, ele manda lá ele manda os querubins, coloca espada flamejante voando de um lado pro outro e fala assim, fecha, não deixa mais ninguém ter acesso a essa árvore da vida. Ninguém mais aqui vai comer da árvore da vida. E aí nunca mais se ouviu falar dessa árvore da vida, não sabe onde está o Jardim do Éden, já aconteceu o dilúvio de Noé, não sabe direito onde que fica, tem um pessoal que estuda e diz que é mais ou menos numa região tal, mas a árvore da vida não tá lá, não adianta. Onde está essa árvore da vida agora? Lá no paraíso de Deus. Quem tem acesso a ela? Ninguém, mas o vencedor
vai ter direito de comer da árvore da vida. Não é maravilhoso, gente? Que está no paraíso de Deus. Essa foi a primeira carta, então, à igreja de Éfeso. No próximo vídeo, a gente vai ler a carta à igreja de Esmirna. Bora lá!